Olá, boa noite. Tá me ouvindo, Simone? Tô sim, Kelly. Ah, hoje tá Boa funcionando, né? Que noite. bom. Porque ontem deu aquele probleminha lá no final, aí eu achei que, sei lá, esse Zoom fica atualizando. Ah, então tá bom. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus com você. Também. Tudo bem, graças a Deus. Só dá um tempinho aí pro pessoal entrar, tá? Mais uns 2 minutinhos, aí eu já vou começar com vocês, tá bom? Ok. Ei, Vitória, Oi, tudo bem? tudo e com você? Bem também. Vocês tentaram acessar a plataforma, gente? Pra ver se tá ok? Sim, eu entrei lá hoje. Boa noite. Boa noite, Alice. Deu certo, Simone, lá? Deu certinho. Ah, então tá. Coloquei já a aula, o slide de ontem e o vídeo de ontem também, a aula de ontem, eu já coloquei lá, tá? Mas era só pra saber se vocês Ok. estavam conseguindo acessar, porque ontem que a gente conseguiu. Aí era só pra saber se vocês tinham conseguido também acessar, se estava tudo ok. Boa noite, Kelly. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. É igual eu falei ontem, né, gente, pra vocês, pra gente poder entender aí mais pra frente é, tudo aquilo que a gente vai falar sobre qualquer tipo de doença, sobre qualquer doença, né? Tipo assim, qualquer tipo de doenças psiquiátricas, né? Vamos pensar assim. Então, para qualquer tipo de doença psiquiátrica, tudo que acontece no nosso corpo aí, a gente tem que entender aí de onde que isso começa, né? Porque aí sempre eu vou estar voltando com vocês nessa aula de hoje, né? Essa aula de hoje, assim, é uma aula bem importante, assim, para a gente poder entender algumas coisas que talvez a gente não imagine que aconteça, tá? Principalmente igual eu falei ontem, né, na questão dos neurotransmissores. Então, assim, eu vou explicar bem, não vou aprofundar no sistema nervoso, nessas coisas, tá? Porque eu acho que não é o caso aqui, mas a gente vai passar por eles para a gente poder entender como que funciona aí uma questão de uma depressão no nosso organismo, tá? Quais são os neurotransmissores, o que, que a gente pode fazer para aumentar isso, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela, né, com vocês, vou compartilhar a aula, vou explicar, tá? Para ficar, né, ficar gravada essa primeira parte. E aí, se vocês, né, o que vocês não forem entendendo, vocês podem me interrompendo e, né, depois a gente também, a segunda aula também a gente tira dúvida, a gente conversa melhor sobre tudo que eu vou passar aqui hoje, tá bom? Não precisa, né? Se vocês quiserem fazer algum tipo de anotação, fique à vontade, mas eu coloco sempre toda a aula e tudo que eu compartilho aqui na aula, eu coloco lá na plataforma, tá? Então eu tava falando com as meninas aqui mais cedo um pouquinho, assim que eu entrei, né? Que a aula de ontem e com o slide de ontem já tá lá na plataforma também, tá? O slide de hoje também está lá na plataforma. Então eu vou compartilhar aqui, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntando. Aqui, ó, tem até aqui, ó, a apresentação de ontem, a aula de ontem e o slide de hoje, tá? Já tá lá na plataforma de vocês. Depois, quando a aula terminar, vocês só conferem se vocês estão conseguindo abrir tudo, tá? E aí depois vocês me dão esse feedback aí se tá tudo ok. Então vamos lá. Vamos entendendo aí um pouquinho, né? Como que funciona aí os neurônios, quais são as estruturas, né? O nosso sistema nervoso aí.
como é que funciona no nosso organismo. Então vamos lá, né? Neurônios, né? Os neurônios, então, né, são células nervosas que desempenham aí um papel de conduzir os impulsos nervosos do nosso organismo, tá? Estas células, né, especializadas são, portanto, as unidades básicas aí do sistema que processa as informações e estímulos no corpo humano. Vocês conseguem ver essa setinha minha aqui mexendo? Sim. Então tá. Então vamos lá, né? Então isso aqui, ó, é a estrutura de um neurônio, tá? Então a gente tem aqui, né, o corpo celular, né, que é essa parte rosinha aqui do neurônio. A gente tem o núcleo, né, tem os dendritos, tá? Tem onde passam os impulsos nervosos. Depois a gente vai entender, né? Então essas conexões aqui, né, que a gente chama aí depois de sinapses, né, que vem aqui os impulsos nervosos e aqui que vão ter as conexões, né? E se essas conexões aqui não estiverem bem feitas, né, a gente pode ter aí um desânimo, né, a gente pode ter aí depressão, tá? Então tudo vai depender, né, de como que está a conexão aí, os impulsos nervosos do nosso organismo, tá? Então a gente tem aqui, né, por exemplo, né, a bainha de mielina, que é onde protege, né, essa cauda aqui do neurônio, né? Se essa bainha de melanina ela é feita tipo de uma gordura, tá um tecido adiposo para proteger mesmo essa cauda aqui, para não deixar com que esse neurônio morra, tá? Essa bainha então de melanina, né? Que é esses negocinhos aqui, ó, tipo umas salsichinhas assim, ó, roxa, elas são importantes, né, para proteger. Então, o que que acontece quando quebra, né, quando ela fica ruim, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, que a pessoa está deixando de consumir alguns ingredientes, né, algumas coisas que são muito importantes para o nosso organismo, como, por exemplo, ovo, né? Então, a pessoa deixa de comer ovo, né, alguns nutrientes, então a pessoa deixa de comer ovo, é ruim para o nosso neurônio, né? Então é importante a gente estar aí alimentando de proteínas, né? Então ovo, carnes, tá? Em geral ajudam, né? Nessa composição aqui dos nossos neurônios, tá? Feijão, nozes, tudo importante. A gente vai ver também que a alimentação também tem um fator fundamental aí, tá? Então, né, onde se localiza aí, né, os nossos neurônios, né? Eles se localizam nos corpos das células, né, dos neurônios, estão agrupados, né, na massa cinzenta, né? Então, a massa cinzenta seria essa parte mais próxima aqui, mais na lateral do nosso cérebro, tá? Na massa cinzenta similar, na parte interna da medula espinhal e nódulos, tá? Chamados aí gânglios, perto da coluna vertebral. Então, os neurônios estão presentes nesses locais. Aqui a gente tem um cérebro, olha. Quando vocês tiverem, às vezes, a oportunidade, né, de ter uma aula de anatomia, né, onde vocês consigam ver, é basicamente isso aqui, né? Isso aqui é uma imagem real, tá? Mas é basicamente isso aqui. Ele é bem. O cérebro humano, ele é bem. Não é bem molinho, mas ele é um pouco molinho, tá? Mas não é muito, não. Então, assim, a gente pegar aqui, a gente não consegue. Quando você pega um cérebro mesmo, você não consegue afundar ele. Nessa imagem que você não afunda ele, não. Mas ele é um pouquinho. Né, é carne, então é um pouquinho mole, né? Ele cabe praticamente assim, né, na palma de duas mãos, assim, também não é muito grande, né? Ele é pequeno. Então, aqui nessa parte aqui onde a setinha tá passando, ó, bem aqui na lateral dele aqui assim, fica essa massa cinzenta, onde fica concentrada aí a maior parte dos nossos neurônios, tá? Aí ele é protegido aí por membranas, né? Tá alto.
Vai ter que desligar o microfone, ué. Estão me ouvindo? Não. Agora vocês estão, né? Eu caí aqui do nada falando sozinha. Agora eu voltei. Gente, quem tá com esse som alto? Vamos deixar o. É Cris. Vamos deixar esse telefone, ou o microfonezinho no mudo, tá? Eu dei uma caída aqui, mas eu voltei. Vou voltar aqui pra aula. Do nada. Aí eu e esse Zoom, gente, é uma luta, tá? Só Deus. Ai, mas vamos lá. Então a gente tem aqui. Então o cérebro, né, na forma real dele aí, tá? Aí vamos pensar aí, né, que aqui, né, é a massa branca, igual a gente tá aqui nessa foto anterior, tá? Tem os dois hemisférios. E aí a parte cinzenta, vamos colocar que é mais nessa lateral aqui, tá? Onde ficam concentrada aí a maior parte dos nossos neurônios, tá? Existem então, né, alguns tipos de neurônios, tá? Os neurônios, por exemplo, né, eles são aí aferentes, eferentes, né, e os neurônios associativos. Então, quando a gente fala então de neurônios sensitivos, né, são a parte do nosso organismo, nossos neurônios que levam estímulos aos receptores, tá? Ao sistema nervoso central. Quando a gente fala de neurônios motores, né, é o que leva o estímulo ao sistema nervoso central, aos órgãos executores, tá? E os neurônios associativos que ligam os neurônios motores aos sensitivos, né? E que aparecem no encéfalo e na medula espinhal. Então a gente tem, né? Vamos pensar em um neurônio que ele traz um estímulo receptor, ele capta alguma coisa e leva isso, tá, para o nosso sistema nervoso central. Aí vamos pensar que o nosso sistema nervoso central vai levar isso para os nossos órgãos, tá? Que levam, vamos colocar aí, do jeito da gente respirar, o jeito que se a gente respira mais rápido, se a gente vai respirar menos rápido, a nossa respiração, a questão vamos colocar assim, se eu começo a suar a mais, se eu tenho algum momento que eu não fico tão suada assim, eu não tenho tanta sudorese. Então aí tem esses neurotransmissores motores que vão levar isso para os órgãos da gente, tá? E os neurônios associativos que ligam os dois. Aí vai vir para os nossos músculos, tá? Então aquela coisa assim, por exemplo, eu pego numa coisa, tá quente. Aí na hora que eu pego, né, eu vou pegar. Até eu sentir que tá quente, demora ali alguns segundos, né, milésimos de segundos. E aí esse neurônio associativo é aquela parte que a gente tem involuntária que vai lá e tira a mão, né? Então assim, se eu pego em algo, até eu perceber que tá quente, então vem aí os estímulos, né? Até chegar no meu órgão, até que eu consiga perceber que eu tenho que tirar a mão daquilo ali porque tá quente, tá? Então funciona mais ou menos assim esses três. Um capta, né? Vamos pensar aí que é a parte. Um vai captar essa mensagem, né? Que seja aí a parte, por exemplo, que vai colocar a mão, né? A gente tem o que vai sentir isso, tá? Que é o neurônio, né? Que a gente fala aí os neurônios eferentes. Então, o sensitivo, ele, por exemplo, eu coloquei a mão no algo quente, o motor, ele vai sentir isso, né? Então, tá quente, eu vou machucar, então vai machucar minha pele, então eu vou, né? Eu senti que tá quente. E o associativo, ele tem a missão de tirar a mão involuntariamente. Por isso que a gente coloca a mão, então espeta o dedo, tira rápido, tá? Então, assim, a milésimo de segundo aconteceu isso tudo. Um sentiu, né? O outro viu que era alguma coisa ali que não podia ficar, porque tá quente, ou porque vai furar seu dedo, ou, pode, ou, né? Enfim, qualquer coisa pode acontecer. E o outro tem a missão de puxar, de ser aqueles atos involuntários que a gente tem, né? Até se a gente querer, tá? Então, quando é feito sem pensar, né, involuntariamente, a gente fala aí que a gente usou esses três tipos de neurotransmissores, tá bom? Os neurotransmissores, né, são sintetizados pelos próprios neurônios. Deixa eu subir aqui. Então, são sintetizados, né, pelos próprios neurônios e armazenados dentro de vesículas, tá?
são essas bolinhas aqui em rosa, ó. Essas vesículas se concentram, então, no terminal do axônio, e quando os impulsos nervosos elétricos chegam nesse terminal, os neurotransmissores são liberados, tá? Como se fossem cuspidos da fenda sináptica. Neurotransmissores, então, né, são agentes químicos que medem a transmissão do impulso nervoso através da sinapse, tá? Então, a sinapse seria essa parte amarelinha aqui, ó, tá? Que é nessa conexão aqui de um com o outro, com o neurônio com o outro. Aí, aqui dentro tem os neurotransmissores, né, que tem que passar de um para o outro. São exemplos aí, né, de neurotransmissores, né, adrenalina, a noradrenalina, né, dopamina, serotonina, né, e o ácido gama-aminobútrico. Depois eu vou explicar para vocês cada um, né, e para que serve cada um desses neurotransmissores aí, né. A gente já ouve falar, né, tipo questão de adrenalina, né, serotonina, mas às vezes a gente não sabe o para que serve, né. Então vamos lá, né, lembrando lá da primeira figurinha lá, né, do como que é um neurônio, tá? Então a gente tem ele aqui, aí vamos pensar, né, que nessa corrente aqui, onde que eu tô passando a setinha, né, fica a bainha de mielina, né, que vai proteger toda essa cauda aqui, tá? Por isso que tem que ter essa proteção, por isso que se a gente deixa, igual eu falei, né, de comer algumas coisas, né, essenciais, como ovo, carne, feijão, nozes, né, isso aqui pode ficar desgastado, né, e pode ser que não chegue uma conexão muito boa para o outro neurônio, tá? Então, por isso que é importante, né, a questão da alimentação também. Juntou um neurônio com o outro, né, igual tá aqui nessa figurinha aqui, ó, a gente tem, né, que a gente fala aí, né, dessa cápsula sináptica, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou explicar numa outra figura, né, a gente tem então aqui, né, os neurotransmissores, e aí a gente precisa, né, que esses neurotransmissores passam aqui para outra fenda sináptica, tá? Para fazer quanto mais conexões dessa, quanto mais neurotransmissores nessa área aqui nós tivermos no nosso organismo, peraí que eu perdi a setinha, quanto maior for, né, essa conexão aqui, ó, né, de passando de um para o outro, né, vamos pensar assim, né, quanto maior eu tiver isso aqui no meu organismo, melhor eu vou ficar, tá? No sentido de não ter aí depressão ou alguns tipos de doenças mentais, tá? É um dos casos, tá bom? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, então, uma pessoa normal, pessoa com depressão e pessoa em tratamento. Então, vamos lá. Essa imagem aqui, vocês têm que sempre ter em mente, né? Igual eu falei, eu não vou explicar o que cada coisinha como funciona, mas só para vocês terem em mente como que isso vai funcionar no organismo da gente, para toda vez que a gente falar aí sobre questões de depressão, doenças psiquiátricas, vocês têm que lembrar dessa figurinha aqui, tá? Então, uma pessoa normal, ó, ela produz aí neurotransmissores, ok, tá? Ela passa, né, ela passa aqui, né, pelos transportadores, né, específicos aí do neurotransmissores, né? Ela passa aqui, ela vai completando todo, né? Vai encaixando aqui, ó, vai colocando a bolinha toda na outra, vamos dizer assim, fenda, né? Para outros neurônios, que daqui ele vai fazer outras conexões iguais a essa. Então, quanto mais eu produzo aqui em cima e quanto mais conexões eu consigo fazer aqui embaixo, melhor eu vou ficar e melhor vai ser para mim, tá? Aí, a gente tem uma pessoa com depressão. Olha a diferença da pessoa normal, né? A pessoa que está com depressão, olha, ela produz pouco neurotransmissores, né? Então, ela vai passar poucos neurotransmissores para os outros neurônios, tá? Porque os outros ali, ó, tá tudo com a boquinha, como vamos dizer assim, com a boquinha aberta para receber mais, né? Então, a pessoa que tem depressão, olha, ela passa pouco, então ela recebe menos, tá? E aí que eu falei com você, gente, existem exames, né, exame de sangue, simples, que a gente consegue fazer, a gente faz no laboratório mesmo, normal, né, chama exame de serotonina.
e que a gente consegue perceber se a gente está, né, nesse nível aqui. Então, por isso que às vezes, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: não, mas não tem motivo nenhum para a pessoa estar desse jeito, a pessoa não tem motivo nenhum para estar depressiva, né? Ela tem a vida boa, casa boa, família boa, dinheiro, emprego bom. Por que que ela tá assim, né? Às vezes ela tá aqui nesse quadro, né? Alguma coisa aconteceu, né? Desde uma questão de alimentação, que eu tô falando com vocês, uma alimentação, deixou de pegar um sol que faz falta, uma vitamina D, e vai baixando esses níveis de neurônios da gente, de neurônios não, de neurotransmissores. E aí ela vai ficando com pouco neurotransmissor, igual a gente está vendo aqui na figura. Então aí ela tem pouco, né, lugar para passar os neurotransmissores que ela tem, né, e poucas recepções aqui embaixo também, né. Então assim é uma pessoa com depressão, né, diferente da pessoa normal que está produzindo muito, tá? A pessoa em tratamento, olha só o que, que o remédio faz, né? Por isso que a gente vai aprender também que é muito importante a questão da medicação, tá? A medicação acompanhada, né? Não é tomar medicação de qualquer forma. Medicações psiquiátricas, ela tem que ser acompanhada. Peraí, só um minutinho, deixa eu beber uma água. Remédios psiquiátricos, ele tem que ser acompanhado, porque realmente existe a dosagem aí para cada pessoa. Então, o meu remédio não necessariamente é o remédio da outra pessoa, tá? Por exemplo, assim, às vezes eu tô com problema de ansiedade, eu vou tomar um ansiolítico, né? O outro tá com um neurotransmissor baixo aí. Ele vai tomar o quê? Um antidepressivo, que é totalmente diferente de um ansiolítico. Então, assim, não pode, remédio psiquiátrico não pode, a gente não pode ficar receitando, né, como se fosse remédio qualquer um aí, né, nem remédio qualquer um a gente pode, imagina psiquiátrico, né, e muito menos tomar aquilo que foi indicado para o outro, tá, porque nos remédios psiquiátricos, né, quando a gente for fazer psicofarmacologia e a gente vai ver, mas os remédios psiquiátricos, eles têm várias dosagens, então é um único remédio, às vezes um antidepressivo, ele tem várias dosagens nele, né? Então, assim, é complicado, tem que ser avaliado pessoa por pessoa mesmo. E a pessoa no tratamento, olha o que acontece, né? Ela fecha, o remédio faz isso aqui, ó. Ele fecha esses canaizinhos aqui, ó, por onde o neurotransmissor pode passar, né? Então, o que acontece? Ele diminui essas conexões aqui, para poder ficar como? Ainda continua produzindo pouco neurotransmissor, né? Porque a pessoa está em tratamento. Mas aí, como o remédio ele fecha, né, as saídas, ele só vai ter uma única saída pro neurotransmissor. Então, esse que vai sair, a minha setinha eu tô perdendo ela toda hora. Então, esse aqui, o único aqui que está liberado para ele sair, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir mandar para mais, né? Ele vai conseguir fazer mais conexões. Tá? Por quê? Porque ele não está meio que perdido, né? Então ele concentra tudo em um só, e esse um só ele vai trabalhar assim, ele vai como se fosse sobrecarregar ele, e ele vai conseguir mandar para os outros. Então a pessoa, né, no tratamento, ela não é que ela tem uma falsa ideia de que está bem, né? O que acontece? Ela vai ficar bem, né? Porque aqui, ó, a gente vê que o normal, né, aqui no normal, ele também está recebendo, né, apesar de ter mais, né, que vai mandar para ele, para o outro neurônio, né, ele também está recebendo mais, né, igual aqui no tratamento, ele vai estar recebendo mais, então a pessoa vai ter a sensação que ela está bem, né. Por que a gente não pode parar o medicamento, não pode parar as coisas do nada? Porque senão, olha aqui, ó, mas ela está produzindo pouco. Né? Então ela continua produzindo pouco, ela não está produzindo muito igual a pessoa com normal não, né? Ela continua ainda produzindo pouco, igual, né? A pessoa está com depressão mesmo, ela continua produzindo pouco, só que a sensação que ela vai ter é de melhora, tá? Então a gente, no tratamento a gente pensa, ela ainda está produzindo pouco, a gente tem que pensar como é que ela vai produzir mais, tá? E aí ela produzindo mais, a gente vai gradualmente parando ali as medicações, que aí isso aqui vai voltando ao normal, tá?
Isso, gente, né? Como são conexões, isso volta ao normal. A pessoa não vai ficar para sempre com um pouquinho de neurotransmissor, emitindo poucos neurotransmissores, não. Ela vai, depois isso vai aumentando a produção aí. Aí depende aí, né, do que ela vai fazendo aí com a vida dela, se ela vai melhorando isso psicologicamente, se isso aí é através de uma medicação, né? Às vezes é uma falta de vitamina. Geralmente a gente vai trabalhar isso aí com, aumentar isso aí com alimentação saudável, exercício físico. Exercício físico é muito importante, né? Que vai aumentar aqueles neurotransmissores ali, alimentação saudável e bem-estar, tá? Coisas que dão prazer pra gente fazer. É basicamente essas três coisas, sendo feitas, né? Sendo bem feitas, as pessoas conseguem aumentar aquilo ali, tá bom? Ai, até tomar uma água, falei muito. Mas vocês conseguiram entender? Deu para entender pelo menos essa parte aqui de como que funciona? Senão eu volto a explicar isso aqui, porque isso aqui vocês precisam de entender pelo menos a questão assim, né, em forma geral do desenho mesmo. Só me dá um ok aí se eu posso já passar para frente. E Ok, Ok. oi, Luana. perguntar. Antidepressivo também serve para enxaqueca ou não? Não. Enxaqueca é dor de cabeça. Uhum. Assim, vamos colocar assim, eu estou com dor, vamos ver assim, ó, eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar um antidepressivo para minha dor de cabeça? Não, de jeito nenhum. Eu vou tomar aí esses remédios de dor de cabeça. Tem um aqui que eu tomo direto, uma bolinha preta, esqueci o nome dele, hein? Neusaldina. Doralgina, Novalgina, dipirona, remédios para dor de cabeça, tá? Uhum. Agora, por exemplo, assim, eu tenho uma dor de cabeça, porque a dor de cabeça tem que ser, ela é muito complexa, né? Pode ser por uma questão de visão, igual minha mãe aí, tava morrendo de dor de cabeça. Aí foi ver o óculos, não sei quantos anos que eu não trocava. Eu falei, mas não tem jeito não, né? Então, assim, a dor de cabeça dela tava uma questão de visão. Então, eu tenho muita dor de cabeça quando eu tô para menstruar. Então, nossa, na semana antes de eu menstruar, eu quase morro de dor de cabeça. Então, eu já sei que minha dor de cabeça é referente a isso, a meu ciclo menstrual. Então, a gente tinha que conhecer no corpo da gente pra gente poder identificar. Agora, vou tomar um antidepressivo porque eu tô com dor de cabeça. De jeito nenhum. Antidepressivos são medicamentos fortes. Igual eu falei, olha, eles inibem aí a saída, né, dos neurotransmissores, então concentra tudo em um lugar só. Então, assim, realmente é para quem precisa daquele medicamento, tá, Luana? Geralmente a gente toma outros medicamentos aí para dor de cabeça. Ok? Assim, dia normal, dor de cabeça, vamos dizer assim, normal, de dia a dia, não pode ser antidepressivo não, tá? Ok? Então vamos lá, né? O que é a serotonina? A serotonina, então, é um hormônio aí, né? Ele é fabricado no cérebro e também nos intestinos, tá? Muitas das vezes, gente, a gente fala, né? Tem aquele ditado lá, né? A pessoa tá enfesada. Vocês já ouviram falar desse ditado? Nossa, pelo amor de Deus, hoje fulano tá enfesado, né? Que vem de quê? De fezes, né? Então, assim, se o intestino da gente não estiver funcionando bem, a gente pode ter também problemas aí, tá? A maioria dos nossos problemas de ansiedade também vem aí dessa questão de intestino, às vezes preso, intestino que não funciona direito. Vocês acreditam? É até engraçado, né, falar nisso, mas a gente, a mente da gente... Oi? Oi, Eu não sabia disso, não. Oi, Juliano, não ouvi você direito, desculpa. Estou falando que eu não sabia disso em questão do intestino sobre a serotonina, né? Aham, é fabricado no nosso intestino, pensa bem, né? Ela
É uma coisa assim, se a gente vai ver que muitas das coisas estão ligadas aí, como eu falei, questão de alimentação, fabricado, a serotonina, né, ela é um hormônio que vem lá do nosso intestino, né, coisa que traz calma pra gente, olha só, então assim, é muito importante. Por isso que vem, que a gente fala, né, dessa questão do enfesado, né, falei, não, fulano tem enfesado hoje, né, que vem disso, de questão de fezes, né, imagina a pessoa que não, que tá aí, né, há muito tempo sem fazer cocô direito, né, isso aí Nossa, é horrível pro organismo da gente, e vai mexendo com a ô, gente toda, olha só, né, são ô coisas aí, Kelly, oi, isso aí é interessante você falar, porque isso acontece muito comigo. uhum, Meu intestino, ele é muito lento mesmo, muito. E aí, tipo assim, eu ficava uma semana, 10 dias sem ir no banheiro, eu ficava muito estressada, muito ansiosa, e tipo assim, eu não sabia controlar. Sinceramente, eu não conseguia controlar. Aí eu passei a tomar o Omeprazol, uhum, 46 todos os dias, mesmo eu tomando aquele iogurte Active, tomando uhum. aquela água de ameixa, uma ameixa preta, nossa, eu fazia de tudo. Meu intestino ele só funciona à base de um laxante. E aí eu tomava muito chá de sene, mas só tem que eu não estava gostando porque eu estava ficando, eu estava dando trabalho para fazer todos os dias e Aham. tal. Aí eu passei a tomar o meio da Prado e realmente, você falou uma coisa interessante. Eu senti que eu, tipo assim, parece que eu sou Gente, outra mas pessoa é. mesmo. É muito A assim, pessoa é exatamente igual, tipo assim, olha só, né? A gente não consegue imaginar isso, né? Assim, você parar pra pensar assim, não, mas a pessoa tá estressada porque a pessoa não faz cocô, isso é um absurdo, né? Mas é por causa disso, né? A gente fica estressado, se a pessoa o intestino não funciona, vai mexer aí com o seu corpo inteiro. Então a gente fica mais estressado, né? Sem contar a dor, né? Igual você falou, imagina 10 dias assim no banheiro, né? A dor, o inchado, né? Que fica, inchaço. Então, assim, é desconfortante, né? Então, a gente precisa aí, né, dessa questão do intestino funcionar bem, tá, gente? A gente fala aí, né, que o ideal seria pelo menos uma vez ao dia, né? Mas aí, às vezes, não dá para ir pelo menos uma vez ao dia, mas pelo menos, né, vamos contar aí uma semana tem 7 dias, pelo menos 4 dias da semana a gente tem que ir no banheiro, né? Um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não, e vai, né? Uma forma, né, da gente ajudar a gente no banheiro, beber água, né? Beber muita água. É coisas que a gente às vezes não tem esse hábito, por exemplo, eu não tenho muito hábito de ficar tomando muita água. Aí lá no meu trabalho lá eu levo uma garrafinha grande, o que eu me obrigo a beber uma dela de manhã e uma dela à tarde. Ela é de 1 litro. Então assim, eu vou controlando. Mas chega o final de semana, minha filha, esquece. Água. E aí depois eu sofro com isso, né? Então assim, a gente tem que conhecer o corpo da gente aí também pra gente poder, né, entender, igual você falou aí, né? Que você conseguiu perceber essa mudança, né? Então, né, gente, a serotonina, então, né, pra quem não sabia, é fabricada aí, né, nos nossos intestinos, tá? A partir aí do triptofano. A maioria da serotonina no corpo, entre 80% e 90%, pode ser encontrado, então, no nosso trato gastrointestinal, tá? TGI. Mas a substância pode ser encontrada também nas nossas plaquetas, né, que é no nosso sangue, e no nosso sistema nervoso central, tá? Ele produz também 80% aí do potencial de imunidade do nosso corpo, então também, né, é um hormônio que traz a imunidade aí pra gente, tá? Além de ser grande produtor de hormônio do crescimento. Então, olha só, então aprendemos aí que a serotonina vem, né, é fabricada aí do nosso, a maior parte, né, 80, 90% aí, né, é fabricada aí no nosso intestino, por isso que ele precisa estar funcionando bem, tá? Através dela que também a gente aumenta aí essa questão, né, o potencial de imunidade do nosso corpo e é o nosso hormônio também do nosso crescimento, tá? A noradrenalina e a adrenalina, né, são responsáveis aí, né, e relacionam-se com diversas funções do corpo, tá? A função primordial do seu mecanismo de ação é preparar o corpo para uma determinada ação. Em resposta ao estresse, o organismo libera aí a noradrenalina e a adrenalina nos momentos de susto, surpresa ou fortes emoções. Por isso que às vezes, quando a pessoa acontece algum acidente com a pessoa,
Aí a pessoa fala assim, né, Felipe pode explicar isso aí muito melhor do que eu, que tem mais propriedade para explicar isso do que eu. Mas vamos colocar, a pessoa acidentou. Aí fala assim, vamos aplicar uma injeção de adrenalina nela, né, naquela situação, ou então a pessoa, sei lá, está em coma, enfim, aplica a injeção de adrenalina. Essa injeção é para isso, para o corpo reagir, tá? Que a noradrenalina e a adrenalina são coisas que acontecem no nosso organismo que fazem a gente reagir. Imagina aí, você está em algum lugar, você leva um susto, o coração da gente acelera na hora, né? Aquilo ali é adrenalina, tá? Que é aquela coisa assim, tipo, né? Eu achei que ia acontecer alguma coisa comigo e não aconteceu, né? É uma questão de susto, por exemplo, né? Que o nosso corpo dispara aí, né? O coração dispara, né? Tá reagindo ali um estresse naquele momento, tá? Então, porque a gente também, inconscientemente, né? O nosso corpo, a natureza do nosso corpo é preparada também para questões aí que podem colocar a vida da gente em risco. Então, involuntariamente, por exemplo, um susto, por mais que seja um susto bobo, alguma coisa assim, né? Coloca o seu corpo em risco. Tipo, isso não é normal, né? Sentir isso que eu senti agora não é normal. Então, é como se acendesse esse alerta, tá? Para que o corpo da gente não pare, não morra, né? Vamos dizer assim. Então, o tempo inteiro a gente fica ligado. E quando liga isso, né? Essa questão, igual a falou, de surpresa, emoções fortes, quando liga vamos dizer, né, que a gente é conhecido popularmente aí mesmo, e é isso mesmo, né, adrenalina no nosso corpo, tá? É para isso, né, o nosso corpo reagindo aí a algo que ele não está acostumado, porque a verdade é que a gente não está aí o tempo inteiro com a adrenalina ativada, né? Por exemplo, eu estou dando aula aqui agora, tranquilo, não tem nenhuma adrenalina ligada aqui, né? Mas, por exemplo, se eu escuto às vezes um barulho aqui perto da minha janela, talvez eu leve um susto, e aí eu possa começar a ter uma taquicardia, alguma coisa, tá? Uma pessoa, gente, que tem crise de ansiedade, por exemplo, né, é uma pessoa que tem essa adrenalina aí mais ativada, tá? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que tem crise de ansiedade crônica, tá? Nós vamos pensar assim, porque ansiedade, ansioso, todo mundo é, né? Mas vamos pensar assim, uma pessoa que realmente sofre disso, né? Ela dormindo, ela vem esse sentimento de susto que a gente leva, né? Aquela coisa assim aquela coisa que não é tão bom assim, né? Às vezes, aquele coração palpitando. A pessoa dormindo, a pessoa sente isso, né? Então, assim, é Eu muito... tenho ansiedade. Eu tenho. E não é ruim assim, igual eu tô falando, Horrível. nem Horrível. do nada, né? Também Eu é sinto outra, até falta de ar, do principalmente nada. a falta de ar, isso mesmo, né? Então, assim, e é outra coisa também, que existe um fator que desencadeia isso, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, aquilo que gera ansiedade, maior ansiedade nela, né? Tem os gatilhos que vai deixar a pessoa mais ansiosa, mas pode também não estar acontecendo nada. A pessoa dormindo, a pessoa vai ter isso aí, né? Tem essa adrenalina tem mais ativada, tá? A gente vai também ter, né, falar em uma aula só de transtorno de ansiedade e é bem complicado, né? Porque transtorno de ansiedade hoje ele é confundido até com quem uma pessoa, né, por exemplo, síndrome do pânico, uma pessoa que está tendo crise de ansiedade crônica, né? Ela só vai descobrir que é uma ansiedade quando ela chegar lá no hospital e fizer um eletro, né? Porque os sintomas é o mesmo do infarto, para vocês terem noção, né? De tanta adrenalina que o corpo libera nessa pessoa. Né? Isso tudo está lá relacionado com aqueles neurotransmissores que está faltando, ou que está fazendo mais conexões, ou está diminuindo conexões, tá? Ô, gente, eu tô vendo aqui que a aula vai acabar, eu vou fazer o seguinte, assim que esse link cair aqui, nós vamos acessar o mesmo link, tá? Para ver se vai dar certo. Se não der certo, eu vou e mando um outro link para vocês, tá bom? Só para ver se vai dar certo aqui um negócio que o Felipe me ensinou, para não ter que ficar mandando o link toda hora. Ele falou que a gente conecta no mesmo. Kelly. Oi. Kelly. Oi.